presidente Lula, ele está animado ali com o desempenho do PT em pesquisas eleitorais no coração do agro. O presidente Lula manifestou a auxiliares que está animadíssimo com o desempenho do PT em pesquisas eleitorais nesse chamado coração do agro, principalmente em Goiânia e Cuiabá. Nessas duas capitais, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu no segundo turno das eleições de 2022 65% e 61% dos votos, respectivamente. Goiânia e Cuiabá estão na zona de influência do agronegócio, setor com o qual o governo federal tem uma relação tensa. Há um esforço por parte do Palácio do Planalto, contudo, para uma aproximação. Pelas pesquisas mais recentes em Goiânia e Cuiabá, os petistas não estão na liderança, mas estão avançando assim em empates técnicos e preocupam. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de agosto de 2024, são 10 horas da manhã. Em 2022, no mês de agosto, dia 2, já faz agora quase 2 anos, a Procuradoria-Geral da República subiu o tom, declarou-se única controladora da ação penal sobre fake news e anunciou-se em virtual desobediência ao juiz Alexandre de Moraes do STF. Naquele momento, o Procurador-Geral da República era o Augusto Aras. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Inusitado, incomum, estranho e vulgar foram alguns dos adjetivos mais usados ontem em Brasília, ontem lá em 2022, né, para qualificar o protesto da Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Moraes e em defesa de Bolsonaro. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, sob a batuta de Augusto Aras, então, era a defensoria do Palácio do Planalto e do titular da Presidência da República. Passaram-se 2 anos e tudo mudou muito. O PGR agora pede que Bolsonaro continue inelegível. Isso aconteceu em maio, no caso dos embaixadores, e desde então a Procuradoria-Geral da República tornou-se um órgão absolutamente independente, inclusive do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas é por isso que Paulo Gonet ele não descarta decidir sobre o indiciamento de Bolsonaro, no caso das joias, agora no início da campanha eleitoral, ou seja, no dia 21 de agosto. O Gonet vai decidir no dia 21 sobre o destino de Bolsonaro. O Procurador-Geral recebeu o relatório da Polícia Federal na última sexta-feira, o relatório que a polícia enviou para o Alexandre de Moraes com o indiciamento de Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes remeteu para a Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira. E agora está nas mãos do PGR o próximo passo de inquérito que apura o esquema de venda de joias da União durante o governo Jair Bolsonaro. O chefe do Ministério Público recebeu o relatório da Polícia Federal, que indiciou 12 pessoas, inclusive o próprio Bolsonaro. E hoje um passo muito importante está sendo dado em tudo isso. Ao longo desta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União retoma o julgamento sobre o relógio de Lula, que vai provocar efeitos no caso do Bolsonaro. E com essa decisão de hoje do Tribunal de Contas da União, vai ficar mais próximo o encontro de Bolsonaro com a Justiça. O Bolsonaro vai frequentar palanques em 2024 como indiciado ou réu. Isso já está estabelecido. Há alguns que questionam, dizem que não vai acontecer nada, mas é uma tremenda bobagem, é desinformação isso, porque o processo está caminhando muito mais rápido do que se pensava e a campanha eleitoral vai ser marcada
pelo indiciamento, na verdade pela denúncia e pela conversão em réu em uma ação penal no STF do Bolsonaro pelo caso das joias e pelo caso dos cartões de vacina. A possibilidade de a Polícia Federal indiciar o Bolsonaro no caso do golpe em agosto ainda existe, não foi dado mais prazo porque apareceram fatos novos, os casos da BIM paralela, que vai entrar com força no inquérito da tentativa de golpe, e a Polícia Federal não deu certeza se inicia Bolsonaro pela tentativa de golpe em agosto. Mas o caso das joias e do cartão de vacina, a denúncia do Procurador-Geral da República no dia 21, que é o prazo, até o dia 21, que é o prazo final, deve ser feita e vai marcar a campanha eleitoral de uma forma que o partido do Bolsonaro já vê uma reversão das suas expectativas eleitorais e talvez um grande fiasco eleitoral que já começa a se desenhar. O fato é o seguinte: em convenção com a presença do filho de Bolsonaro, o PL confirmou a candidatura de Ramagem, o deputado federal, foi confirmado na segunda-feira, dia 22 de julho, na segunda-feira 22 de julho, como candidato do PL, e ele está numa posição bastante ruim nas pesquisas. O Eduardo Paes venceria com 62% dos votos no segundo turno, apontou recentemente a pesquisa Quest, e o Ramagem ele fica numa posição, o Alexandre Ramagem, segundo essa sondagem, teria 25% dos votos, então realmente é uma dianteira muito grande. Em cenário de isso em segundo turno. Em cenário de primeiro turno, em cenário de primeiro turno, contra os candidatos Tarcísio Mota, Alexandre Ramagem, Marcelo Queiroz e tal, Paes teria 52% dos votos, o Ramagem em segundo lugar com 14%, e o Tarcísio, que é do PSOL, com 10%. Então, quer dizer, o Ramagem ele tem uma posição muito difícil nas pesquisas, não está havendo uma melhora significativa com o apoio de Bolsonaro, e a razão disso é que o Bolsonaro já está sendo contaminado. Você viu que na região do agro também os bolsonaristas estão perdendo terreno, inclusive o PT, que era impensável até algum tempo atrás, está reagindo. E em São Paulo, o candidato do Bolsonaro, o Ricardo Nunes, está num empate triplo com Datena e com Boulos. Todos eles têm na faixa de 20%. Na verdade, numericamente, o Nunes tem 20%, o candidato de Bolsonaro, Datena 19% e Boulos 19%. Mas, quer dizer, estatisticamente isso não significa nada. Estão os três na mesma posição, segundo a pesquisa Quest e também segundo as outras pesquisas, Datafolha e várias outras. Tem algumas que dão o Boulos, inclusive, na frente de todo mundo. Seja como for, a grande vitória que o bolsonarismo planejava para São Paulo, além de não acontecer, pode se transformar numa grande derrota, porque já há sinais de bolsonaristas que estão abrindo o olho. O caso das joias é muito fácil de ser entendido. O roubo de joias não é complicado, por exemplo, como o caso da tentativa de golpe. Na tentativa de golpe, eles dizem que a destruição das sedes dos três poderes por bolsonaristas insuflados pelo presidente da República, que então, em 8 de janeiro, estava foragido nos Estados Unidos. Esse caso, para o cidadão comum, é considerado só um desvario de uma multidão ali, nada mais. E é mais difícil de entender a gravidade daquilo. Agora, roubo de joias todo mundo entende, principalmente quando não faltam fotos de 7 milhões de reais de joias, e quando você tem informação, por exemplo, que o Bolsonaro usou o avião da presidência da República para levar essas joias para vender nos Estados Unidos.
botou um general dentro do avião com as joias. Tem prova de tudo isso, tem passagem, tem fotos, tem documentação obtida pela Polícia Federal nas lojas de joias de Miami, foto do pai do ajudante de ordens Bolsonaro, o Mauro Lorena Cid, que é um general de 4 estrelas da reserva, com o rosto refletido na caixa de uma das joias, que era de vidro, né? A foto circulou muito dentro da loja de penhores, de venda de joias. É uma coisa muito mequetrefe, mas ao mesmo tempo muito grave, não é? E com tudo isso, o Bolsonaro em São Paulo já se ressente. 61% dos paulistanos, segundo o Datafolha, não votam em quem o Bolsonaro indicar. Ou seja, em São Paulo e no Rio, e também na região do agro, o Bolsonaro já se ressente. Onde é que o bolsonarismo ainda tem alguma força? No Paraná e em Santa Catarina. Mas fora esses 2 estados, no Nordeste, o Bolsonaro está em 10º lugar em toda... O candidato do Bolsonaro está em 10º lugar em todas as pesquisas, não é? Então, essa denúncia da PGR contra Bolsonaro, provavelmente no dia 21 ou antes, isso, segundo o próprio PL, vai fazer com que muitos candidatos ligados ao Bolsonaro, do PL, tentem esconder a aliança com o ex-presidente nas suas campanhas. O Lula cresce em projeção para 2026, já abre vantagem de 3 pontos em cima de Bolsonaro e 9 pontos em relação a Michele Bolsonaro nas projeções para 2026. A queixa do Bolsonaro, inclusive, de terem colocado a Michele nessas pesquisas, na verdade é uma coisa sem sentido, não é? Porque ele fez com que ela fosse colocada nas pesquisas anteriores e agora está reclamando que ela apareceu nessa. E apareceu muito mal, 9 pontos atrás do Lula, numa pesquisa para a presidência em 2026. E você pode ver aqui, né, lá no Rio, a situação. Em 2022, o Lula teve 47 e o Bolsonaro 52 no Rio. E agora a situação está assim. O Eduardo Paes, apoiado por Lula, tem 53% dos votos nessa pesquisa aqui. O Tarcísio Mota 9, é outra pesquisa, e o Ramagem 7, né? E a nova tentativa de Bolsonaro de se livrar no STF do escândalo das joias, usando Lula, dizendo que ele ganhou um relógio, isso vai cair hoje lá no Tribunal de Contas da União, que vai mostrar o que eu vou te mostrar aqui nessa matéria, que é um comentário do colunista, repórter, jornalista Ricardo Noblat no portal Metrópolis. Em julgamento, os presentinhos e os presentões para presidente, diz ele. Então, presidente da República, Lula poderia ter ficado com o relógio Cartier avaliado em 60 mil, que recebeu de presente em 2005, e Bolsonaro com o relógio Rolex avaliado em 418 mil, que recebeu de presente em 2022. Bolsonaro vendeu o Rolex, mas ao ver-se depois em apuros, recomprou, devolvendo ao acervo brasileiro. Quanto ao relógio Chopard, avaliado em 560 mil, que ele também recebeu de presente, ainda não se tem notícia. Sumiu o relógio. Segue desaparecido outro relógio da marca Patek Philippe, presenteado a Bolsonaro pela ditadura do Reino do Bahrein. O valor das joias desviados por Bolsonaro pode ser superior a 6,8 milhões, segundo cálculos da Polícia Federal, enquanto estão falando de um relógio do Lula que está avaliado em 60 mil reais. Ou seja, é mais de 100 vezes o valor das joias que o Bolsonaro roubou, e parte dessas joias, inclusive, nem apareceu ainda, é 100 vezes maior do que o reloginho que o Lula tem no pulso, que ele ganhou em 2005, quando era permitido que um presidente ficasse com o presente. Isso não os impedia, porém, de saber quando estavam diante de um presentinho, de um presente ou de um presentão.
de um simples relógio ou de uma joia de alto luxo. À época de Bolsonaro, a lei estabelecendo limites já existia e ele simplesmente a burlou. Essa é a maior diferença entre um caso e outro, mas não é a única. Lula nunca escondeu o relógio que às vezes carrega no pulso. Bolsonaro vendeu o Rolex para fazer dinheiro e ainda não esclareceu o que fez com outras joias. Lula estava em visita a Paris ao receber o Cartier. O Rolex de Bolsonaro entrou no Brasil numa mala de um ministro e não foi declarado à Receita Federal. Na ocasião, a Receita apreendeu um kit de joias presenteadas a Michele. Então, quer dizer, não tem nada a ver um caso com o outro e isso faz com que a denúncia contra ele seja muito forte. E o TCU retoma esse julgamento hoje e de lá sairão mais elementos. Então a campanha eleitoral, o eleitor brasileiro nessa campanha eleitoral vai ter condição de decidir a gravidade do caso das joias em relação ao Bolsonaro, à luz de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República que vai citar todos os detalhes e que vai tomar a mídia brasileira, os noticiários, por bastante tempo, por cerca de 3 meses. Tudo isso vai aparecer nos programas eleitorais, vai aparecer no noticiário, vai aparecer em toda parte. E é muito importante, o Procurador-Geral da República foi convencido de que é importante que a sociedade brasileira saiba quem é o partido apoiado por Jair Bolsonaro e quem é Jair Bolsonaro, os crimes que ele cometeu, e ainda deve entrar nesse noticiário a refinaria que ele vendeu para os árabes que lhe deram as joias. Uma refinaria que, segundo avaliações independentes, foi vendida pela metade do preço, lá em Pernambuco. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.